Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos falar sobre a Etsy. Eu estou até de laranjada aí, essa belíssima camiseta antiga aí da McLaren, para falar sobre a Etsy. É uma empresa interessante, tá? Ontem na live eu estava comentando, né, que a gente ia procurar aí uma empresa, né, legal que agregasse alguma coisa para falar hoje. E eu achei uma boa oportunidade para a gente discutir alguns temas aí de investimentos em empresas, vamos dizer assim, que foram beneficiadas recentemente pela questão do e-commerce e tal. Ela é um player de e-commerce, essencialmente, tá? Mas para ir um pouquinho mais além, falar sobre grau de maturidade, que a gente discutiu na live ontem também, umas coisinhas legais, tá? Então a Etsy, o resumo, ela é uma empresa que trabalha com e-commerce, tá? Até aí, ok, tranquilo. Mas aí você me pergunta, né? Ah, Arthur, beleza, mas e-commerce tem trocentas empresas que trabalham com e-commerce, né? E aí? Então, quando você está falando de um setor assim, que tem um monte de empresa diferente, que tem um monte de. Hoje tá complicado isso aqui. Só mexer o braço que muda a iluminação. Enfim, quando você está falando num setor, a gente falou ontem sobre varejo e tal, geralmente você quer empresas que tenham um diferencial, que tem alguma coisa, né, ou algo nichado, ou ela vai ser a empresa que tem ganho de escala, ou ela vai ter alguma particularidade que de fato torna o resultado dela mais especial que as outras. Porque se a empresa que você está olhando não tem nada especial, dificilmente ela vai ser uma empresa boa para longo prazo. Pois bem, a Etsy ela tem coisas especiais, tá? Ela tem umas coisas interessantes, tá? Principalmente porque o e-commerce dela não é um e-commerce tradicional que você vai comprar lá uma coisa simples do dia a dia aí, um periférico, celular. Tô dando os exemplos das coisas que eu tenho à minha volta aqui. Não, ele é um e-commerce de nicho, tá? Ele é muito específico para produtos personalizados, coisas de arte, né, manual, artesanato, coisas muito nichadas, tá? Então ele passa, né, na análise nesse quesito de assim, você não vai fazer um e-commerce igual a qualquer outro aí para brigar com uma Amazon, com o Mercado Livre, com um AliExpress da vida, porque você já tem esses players muito bem estabelecidos que começa a ficar muito difícil de brigar. Eu expliquei ontem na live sobre essas empresas de margem bem baixa. Fica muito difícil de você ganhar espaço delas, né, sendo um player novo. Agora, se você tiver uma proposta diferente, mostrar produtos que você não vai achar numa Amazon da vida, ter um relacionamento com os clientes um pouquinho diferente, você tem a oportunidade de prosperar, né, de ter bons resultados. E essa é a proposta da Etsy, tá? Dá uma olhadinha aqui nos números. Como, né, quase todas essas empresas de internet, de e-commerce, de vendas online, ela teve esse perfil assim, né, de pum, até antes da, assim, veio a pandemia, ó, a quedinha da pandemia, mas logo depois, né, a pressão pela e-commerce, pelas vendas online e tudo mais, né, jogou ela nas alturas, né? É claro que esse movimento é de se esperar que é um pouco de exagero, né? Provavelmente o mercado estava precificando um crescimento que não ia se repetir desse jeito sustentavelmente dali em diante, era o boom da pandemia, né? Aí depois vem a ressaca, né? Brau para baixo de novo, né? Então, assim, por isso que a gente fala que no curto prazo, velho, o mercado é muito temperamental, ele tende a projetar para o infinito o que ele está vendo no momento de taxa de crescimento ou de ausência de crescimento. E a Etsy sofreu um pouquinho disso. Então, o vídeo hoje eu quero que ele gire em torno da questão do assim, olha, que o mercado tá, né, ou pagando a mais ou derrubando a mais, e o que realmente está acontecendo no negócio. A gente vai olhar os números aqui, ela é uma empresa relativamente recente, tá? E teve, de fato, com a pandemia, um boom, assim, um resultado muito forte aí de evolução de receita, de EBITDA, de lucro líquido, de geração de caixa. Pode usar aí a métrica que você quiser para analisar a Etsy, tá? Então, ela de fato cresceu, aí você pode argumentar que essa valorização aqui é um pouco exagerada, né? De 35 para quanto? 290? Ok, eu entendo. Mas ela decolou mesmo na pandemia, ela usou de plataforma. Então, como é que a gente faz com essas empresas que decolaram durante a pandemia e depois, né, vem a ressaca? Você tem que analisar se o negócio delas continua interessante, se elas só cresceram por causa da pandemia ou se a pandemia acelerou o crescimento delas, isso é bem importante. E se nessa ressaca elas estão estacionando num patamar que ainda é bom,
que ficou muito fraco, que não dá lucro, que dá lucro. Esse é o grande ponto. Pois no final, eu vou comparar com vocês, né, eu vou comparar ela com vocês, por exemplo, com a Shopify, né, que é outra empresa relacionada com e-commerce também, claro, é um pouquinho diferente, mas enfim. E olha o gráfico, parece que é igual, né? Parece que é idêntico. E aí a gente vai comparar as duas, beleza? Combinado? Então vamos lá, vamos adiante com a apresentação da Etsy, depois a gente volta lá e faz essas conclusões, ok? Então tá aqui, eles têm uma apresentação bem bonitinha, né? Empresa que trabalha com isso, com design e tal, internet, né? Não era à toa. Então o que ela vende, ó, é coisas do tipo, né? Um presentinho diferenciado, uma artezinha aí, ó, uma... O que que é isso? É uma capa personalizada, enfim, de alguma coisa. Vestuário, tem, mas não é uma roupa, né, de volume, é um negócio diferentão, é uma artezinha lá e tal, certo? Então é nisso que ela é especializada. Eles estão comentando que 2022 foi um ano que terminou high note. Só relembrando aqui, né? Já dá pra gente ver que os números dela tiveram uma queda, né? A receita até não está atualizado, né? O resultado saiu hoje, ontem. Hoje de manhã, então não tem demora um pouquinho o Morningstar para atualizar, né? Mas está mais ou menos no patamar de 2021, um pouquinho abaixo. E isso aqui assusta, né? Mas a gente já explica o que aconteceu. Vamos voltar. Então, ó, terminamos 2022 bem, tá? Então, Etsy e os sellers help make the season bright. Ah, como é que funciona um e-commerce, né? Para quem, eu acho que todo mundo sabe, mas para quem é bem cru ainda em analisar esse tipo de negócio, a Etsy é uma plataforma. Ela conecta de um lado o cara que faz um artesanato, uma arte, um produto personalizado, um cara que quer comprar. Ela faz o meio do campo, né? Então ela proporciona um canal tanto para quem quer comprar um negócio diferente, quanto para quem quer vender o seu negócio diferente. Talvez não tivesse tanto espaço aí numa plataforma mais mainstream, tá? Então, os sellers é bem importante para ela, né? É uma parte fundamental desse ecossistema. Tão importante quanto ela ter clientes, ela ter a outra ponta do negócio, porque quanto mais sellers ela atrair, seller é quem faz as coisas, né? Quanto mais sellers ela atrair, que façam produtos diferentes, que façam coisas, né, que tem valor agregado, que tragam produtos que não tem em outras plataformas, mais valor a Etsy vai ter, tá? Então, isso é importante, tá? É diferente de uma Amazon da vida que vai vender, sei lá, celular. Cara, ela vai lá e com a Samsung, com a Apple, com os outros fabricantes, fecha os acordos e põe os celulares lá para vender. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, não é assim. Né? É uma captação, é uma fidelidade, é uma relação que você tem com sellers que precisa ser mais afinadinha, tá? Então, eles estão crescendo ano contra ano, eles estão colocando aqui, né, mais métricas, vocês vão ver, de um prazo um pouquinho mais longo, né? Mas faz sentido, quando a gente chegar lá, a gente já vai ver. Então, tem umas métricas aqui do negócio, checkout por minuto, crescimento de participação em séries de 2 dígitos, mas vamos lá. Então, ó, primeira métrica particular deles, GMS, é o Gross Merchandise Sales. É muito parecido com o GMV que a gente costuma usar aqui no Brasil. Gross Merchandise Value. Por que esta é a primeira métrica e não a receita? Porque esse aqui é o valor total dos produtos comercializados na plataforma. Mas é óbvio, ela não fica com esse dinheiro. Porque quem fica é o cara que fez o artesanato, o cara que fez o presépiozinho lá de, sei lá, de caixinha de fósforo, sei lá que diabo que é isso. Então o cara que fez, ele vai ficar com o grosso do valor. O que ela faz é cobrar uma taxa, né? Um fee, uma taxa dessa venda. É o que a plataforma ganha, certo? Então o GMS é o valor total comercializado, 13 bilhões de dólares, é bastante, tá? Então por mais que aqui no Brasil talvez não seja muito conhecida, mas a plataforma é grande, ela vem nos Estados Unidos, bastante no Reino Unido e outros grandes países, Alemanha, Austrália, França, lá tem que ver, acho que tem um slide disso, tá? Então, o GMS ele ficou mais ou menos neutro, né? Um para cima, um para baixo, e a receita cresceu 10%. Ou seja, né, ela aumentou um pouquinho o take rate nessa história aí, o FII, a taxinha que ela cobra. Então, a receita dela por ano, 2,6 bi. Lembra, é uma empresa de quantos bilhões? 13, 16 bilhões de dólares, tá? Pra gente ir contextualizando. E um EBITDA ajustado de 700 milhões de doletas, tá? Com uma margem de 30%. Então, o que a gente já vê mais ou menos de cara, né? A margem é bem interessante em cima da receita, né? É normal, negócios digitais tendem a ter
né, a partir do momento que eles já estão maduros, né, porque muito negócio digital fica rodando no prejuízo só para crescer, a partir do momento que eles atingem uma maturidade operacional, tendem a ter uma margem boa, 30% EBITDA, tá? Isso é um diferencial da Etsy, porque tem N negócios digitais aí que a gente vê crescendo e pá, cresce receita, mas não são rentáveis, ou a margem é muito baixa. Mas a maior parte não é rentável mesmo, não gera valor, não gera, né, ainda caixa. E a Etsy tem um resultado interessante, tá? Já é bem interessante, já é bem rentável e está crescendo. Já vou falar mais sobre o crescimento num ritmo legal. Então, ó, aqui é que eu destaquei, né? Eles estão usando um período de comparação de 3 anos e não só com o ano passado. Ah, então a empresa está fazendo isso porque eles são safadinhos, já que de 2021 eles não cresceram muito. Calma lá, né? Assim, o que eles estão mostrando? 2019 para 2022, tá? E é interessante mostrar isso, por quê? Porque a empresa deu um salto nesse período. Então, a pandemia, ela jogou tudo para cima. E agora está acomodando, mas o importante é entender essa tendência de alta. Quer ver? Eu tenho um gráfico aqui, eu espero que funcione, que vai mostrar para vocês exatamente essa tendência aí do e-commerce. Tem uma referência aqui, tá? Benedict Evans, que é o cara que deve ter feito isso aí, tá? Gosto de dar todos os créditos. Mas olha só, isso aqui, ó, é uma tendência de crescimento do e-commerce como porcentagem da venda de varejo nos Estados Unidos. Então, olha só, né? Venda crescendo, tendência de longo prazo, deu acelerado nos últimos anos. Olha o que aconteceu com a pandemia, né? Boom, embicou para cima, mas é óbvio que isso aqui não ia se sustentar, que ia ter uma acomodação pós-pandemia. Mas também é óbvio que não é porque passou o boom da pandemia que agora, né, vai regredir. Não, ele vai voltar a se encontrar com essa linha. Claro, em algum ponto de inflexão, né? A gente não sabe se é mais para cá, se é mais para cima, se é mais para baixo, mas em algum momento vai se encontrar com essa linha de tendência de crescimento do e-commerce. Pode ser que o e-commerce chegue num ponto que ele estabilize e não cresça mais? Pode, mas não é o que está acontecendo, tá? Então, mesmo com a acomodação, então, isso aqui é o boom da pandemia, a acomodação da pandemia, tá? Então, enfim, aqui tem todo o varejo e mais comida, enfim, é a mesma coisa, não faz diferença olhar o preto ou o vermelho, tá? Então, essa é a representação gráfica do que eu venho falando há muito tempo aí em vários vídeos, tá? O boom da pandemia e a acomodação pós-pandemia. Então, como eu disse no começo do vídeo, o importante é ver quem, né, cresceu de uma maneira sustentável, não foi só o boom, e agora ainda continua num patamar legal, tá? Isso é interessante. E por isso que é legal essa comparação, tá? Mostrando, ó, a empresa dobrou, né, os buyers, os clientes, né? O que é isso? É a frequência, né, de que os buyers estão comprando. Isso aqui é uma métrica que é importante, né, seja qual for a base, né? Esse aqui é o GMS, né, o valor comprado, adquirido por cada cliente, né, que também cresceu, né? Então os clientes, eles estão comprando mais frequentemente, eles estão gastando um ticket maior, né? Os clientes que são habitual buyers, ou seja, que compram recorrentemente também aumentou, certo? Então, isso é importante ver um horizonte um pouquinho mais longo, né? Porque se você olhar só em relação ao ano passado, né, as métricas vão estar meio flats, pelo que a gente viu, tá? Então, tem horas que você precisa voltar para trás e enxergar um pouquinho mais de longe, né? Enfim, eles estão crescendo em outros caminhos, então era uma plataforma principalmente de mulheres, né? Agora mais homens participando, eles estão reativando clientes que tinham abandonado, estão crescendo em geografias novas, né? Na Alemanha, por exemplo, né? Internacional e tudo mais. Então, eles têm muito uma pegada mais relacionamento, né? Mais próximo, um negócio não tão só business, né? É importante para eles esse engajamento, tá? Então, aqui tem mais algumas coisas da tese, né? Best in Class, Search and Discovery. Então, isso aqui é importante, tá? A plataforma. Eu nunca abri, eu já abri para dar uma olhada uma vez, mas tipo, não sou um cliente. Mas é importante que você tenha uma plataforma fluida, que tenha uma boa experiência de compra, né? Então, segundo eles, eles têm várias engines de compra né, e trabalham um pouco nisso. Importante, aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Human Connections, a relação dela com os compradores e vendedores é mais próxima que uma Amazon da vida, né? É criar uma marca, né, conhecida, ou seja, uma referência. Então, cara, eu tô precisando comprar alguma coisa para decorar a minha casa, por exemplo.
já vou direto na Etsy, que lá é especializado nisso. Eu gosto de fazer compras lá, é um espaço de confiança. Então, isso é desenvolver uma marca, né? E o coração, eu diria que esse baixo aqui, tá? Esse é o coração da empresa. É ter unique items, né? Coisas únicas, muito especializadas, muito de nicho, muito específicas. Então, quando o cara quer alguma coisa, ele sabe que ele vai lá, né? Que é o que tem a chance maior de conhecer. Então, isso, a experiência do consumidor, e blá blá blá, e, né, e confiança, os serviços que eles vão agregando, depois a gente pode até falar mais, né? Então, a receita vem não só desse fee dos produtos, mas agora eles já conseguem botar uns ads, aí eles cobram uma taxinha para fazer a parte de pagamento, de fulfillment, né? De armazenamento e parte logística e tal. Então é óbvio, aqui vem o resto do pacote e-commerce junto, né? Que a gente vê lá numa Shopify da vida, por exemplo. Então ela entrega tudo, né? O pacote completo, num negócio nichado. Ó, no ano passado a gente falou, para crescer o nosso wallet share, né, tipo, fazer os caras comprarem mais, a gente vai focar em ser mais inspirational, efficient and reliable, ou seja, né, inspirar mais, ser mais eficiente e confiável. Então, né, como eles se tornaram more inspirational, né? Trazendo mais itens, mais, né, itens especiais e enfim, coisas do tipo aí. Então tá lá, você quer comprar uma coleção de cerâmica de louça, não sei se é louça, coisa de cozinha isso aí, específica, handmade, tá lá. É isso que é ser inspirational, né? Mas o eficiente aí é mais simples, né? A relevância da busca, experiência de compra, performance do site e tal. E reliable tem a ver, né, com a confiança, com a entrega, é muito importante para e-commerce. Então, o que, que é isso aqui? Ó, delivery date, que mais? Ah, as políticas, né, de retorno, de cancelamento, de coisa do tipo. Então, quando tem algum problema, né, o tempo para resolver os conflitos, isso é tornar, né, é ganhar confiança. Tá? Então, a marca, né, o brand awareness, esse é um ponto interessante para eles também. Né, é ter uma diferenciação dentro desse grande varejo, especificamente do e-commerce. Né? Tanto o vendedor falar, vou anunciar na Etsy que lá eu vou ter um espaço talvez maior, quanto o comprador falar, vou procurar direto na Etsy porque lá tem a chance maior de encontrar o que eu procuro. Né? Então, tá aqui, né, awareness de marca e outras métricas aí do consumidor. Então, a estratégia de marketing para eles é chave, 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 tá? Eles precisam disso porque o cara só vai descobrir que existe esse nicho, né, se ele conhecer. Então, isso aqui é muito importante, ter o reconhecimento da marca, aquisição de clientes, depois construir um engajamento. Então, eles, a princípio, trabalham, né, o conjunto completo, rede social, tudo mais. Que mais? Os objetivos, então trazer novos clientes, aumentar a curiosidade, engajamento, enfim, aquelas coisas genéricas. Voltando a falar de negócios, a Etsy fez recentemente algumas aquisições. Então são players que fazem coisas tipo o que ela faz. Então as aquisições dela é muito simples de entender. Ela vai comprar outros players de marketplace e e-commerce em geral que trabalham com nichos. Então tem esse aqui, eu acho que é específico de instrumento musical, uma coisa assim. O Elo 7 aqui do Brasil, eu não fazia ideia que existia, né? Não sou um consumidor muito típico desse tipo de produto. Mas eles fizeram uma aquisição aqui no Brasil. Então, eles partiram para aquisições depois desse auge aí que a pandemia trouxe de resultado. Começou a entrar uma grana um pouco maior, vamos meter aquisição para ajudar no nosso crescimento. Então, já adiantando um tópico aqui, ó, o endividamento dela aumentou um pouquinho, né, desde 2019, porque a hora que ela viu os negócios melhorando, ela partiu para uma estratégia de aquisição. Tá? Deixa eu voltar lá. Tá, então vamos voltar a ver um pouco mais de número também. Agora, né, fazendo as comparações de prazo, GMS foi um número bom, tá um pouco abaixo do quarto trimestre do ano passado, mas lembra da figurinha, né, do acomodação do e-commerce, tem que olhar sobre essa perspectiva, então eu considero que foi um resultado bom, tá? Não dá para comparar com esses trimestres por causa da sazonalidade do negócio, o quarto trimestre sempre vai ser mais forte. Tá? E aquilo que a gente viu, a receita foi até melhor, né? Então, em termos de GMS, ficou meio flat, meio neutro, caiu alguma coisa, mas a receita foi superior. Então, eles, né? Ou eles receitaram mais serviços e tal, ou aumentaram o take rate, ou seja, né? Eles estão
ganhando um pouquinho mais, uma fatia maior. E o EBITDA veio até um pouquinho acima também, tá? Então, voltando, né, a dar subsídios para responder aquela primeira pergunta lá que a gente falou sobre, né, o importante é essas empresas estão estabilizando num patamar legal pós-pandemia. Cara, a Etsy parece que sim, né? Mesmo considerando um ano puxado, 2021 foi muito forte, ela estabilizou num patamar, né, idêntico praticamente, perdeu um pouquinho de margem, mas pouco. Rentável, que é importante. Depois a gente vai ver a Shopify. Então, parece que ela sobreviveu bem essa, né, a ressaca da pandemia, né? Então, o resultado do quarto trimestre foi forte, né? Marketplace, então aquilo que eu falei, né, veio principalmente do aumento do FII e o crescimento dos outros serviços que eles agregam lá, né? Então, ó, principalmente de ads, né, de propaganda, né, que a gente já viu outros grandes negócios terem sucesso com isso, mas principalmente no aumento do FII, da taxa que eles cobram lá das compras, tá? Daí que veio o crescimento de receita. Então, né, aqui a gente vê a evolução, mais ou menos o EBITDA ajustado, as mesmas métricas de novo. E aqui uma perspectiva anual, né, 18, 19, e aí o grande boom da pandemia. E esse é o importante. Olha como o gráfico dela é diferente do gráfico que a gente viu. Teve o boom, mas ela estabilizou no mesmo nível que 2021. Ela não fez isso aqui. Teve o boom e caiu e regrediu. Não, ela teve o boom e ficou. Então, importante isso aqui. Já a nível de EBITDA, que é resultado operacional, tá? Então, como eles conseguiram, né? Eles deram tapa ali para manter a rentabilidade. Então, a gente está vendo notícias de várias empresas aí digitais e tal que estão demitindo, né? Empresas, as big techs mesmo, né? Mandando gente embora e tal para preservar a rentabilidade. Eles não chegaram a demitir, mas o que eles fizeram? Algo que é mais inteligente ainda, diminuíram a taxa de contratação. Não, então o negócio está começando a apertar um pouquinho. Vamos diminuir a taxa de contratação, estabilizar a nossa equipe. E aí você consegue essa métrica aqui do meio, né, que é a receita por funcionário, por servidor, né, por colaborador, chama como quiser. Então, tem muita gente que analisa esses negócios a fundos que gosta muito dessa métrica aqui, que é a receita por colaborador, que ela mostra o quanto o negócio ele está rentável mesmo, ou você só não está crescendo mais, né, internamente do que o teu resultado está crescendo, tá? E, pô, disparou a receita por headcount. Claro, né, pessoal, 2019, não é a comparação com o ano passado. E outra coisa, né, gastos com desenvolvimento de produtos também, né, em relação à receita, está acompanhando a evolução de receita, ou seja, a empresa está investindo mais em desenvolvimento, tá? E ó, e eles estimam que, né, os custos, né, de desenvolvimento deles se pagam em 18 meses. Que se ela se tornar um negócio perene, né, é fantástico esse tipo de resultado. Então, se tornando mais eficiente, a gente coloca, né, os dólares para trabalhar a nosso favor. Então, o marketing, olha só, durante a pandemia, os caras jogaram despesa de marketing para cima. Então, vamos aproveitar o momento. Agora já dá para ir diluindo aos poucos, né? Ainda é um investimento em marketing, né, nominalmente, que é a barrinha azul maior. Só que como a receita está crescendo, você volta a diluir, vai voltar para um patamar daqueles pré-pandemia. Isso aí, ó, bem legal, né? Então mostra que a empresa não está queimando dinheiro no marketing para tentar inflar um crescimento, né? Ela fez no momento que era estratégico e agora já está colhendo os frutos. Então, mais um indicador de que o negócio dela parece ser sustentável, né? Você tá vendo? A gente vai juntando aos poucos, né? As peças do quebra-cabeça. Isso aqui era um bom indicador que ela se manteve num patamar legal, né? Diferente do gráfico que a gente viu. Tal, aqui está mostrando que ela está conseguindo botar um efeito de preço já no produto dela. Que mais? Aqui a gente viu mais ou menos a mesma coisa. Esse gráfico mostrou que ela está de uma maneira eficiente mantendo a estrutura dela, né, rentável. Esse aqui mostrando que a parte de marketing eles também está sustentável. Então, várias pecinhas vão se encaixando para a gente fechar o quebra-cabeça dela, tá? A evolução do marketplace, a gente viu ali, né, uma leve queda, meio flat, o valor total, mas é aquela acomodação lá que a gente já falou bastante, tá? E nesse longo prazo aqui, cresceu 145%, né? É um absurdo. O target deles era 16 a 20%, mas óbvio, ninguém sabia que ia dar uma pandemia, né? Mas enfim, mesmo assim, é um resultado de respeito, tá? Que mais?
Tá, então, ó, receitas fora dos Estados Unidos, eles estão destacando, né, que dá uma diversificada, eles são muito fortes no Reino Unido, estão crescendo em outros mercados aí, por exemplo, Alemanha, tá? Que mais, né? As categorias de produto estão mostrando que eles vendem de tudo, né? Tem um, um portfólio de produtos amplos à venda, então, né, ó, o que que é isso aqui? Home and Living, né? Tá crescendo 30%. O que é isso? Não, peraí, esse é o market share, tá certo. É o quanto da receita, o quanto das vendas vem de cada categoria. Então a maior parte é decoração, né? Home and living, coisas de decoração. Aí depois joias e acessórios, vestuário, craft supplies, né? Então deve ser lá matéria-prima para o artesanato lá, vender tinta, essas coisas aí. Outras coisas de papéis e coisas do tipo, brinquedos e joguinhos é o menor. E aqui a gente vê a performance de cada segmento desse. Então, esse é o share, né, dentro do GMS. Esse é a performance. Então, ano contra ano, vocês vão ver que tá bem ali, né, flat. Ou é down single digits, ou up single digits, né? Isso aqui tá up double, mas é menor. Ou seja, em relação a 2021, ficou flat, mas 2021 tava puxado. Em relação aos últimos 3 anos, ó, é 170%, 110%, 140%, 80%. Ou seja, né, o crescimento olhando mais de longe ainda é bem forte, tá? Que mais, né? Esses aqui são números de compradores anual, então mesma lógica, né? Deu um up, agora tá acomodando, mas acomodando um patamar alto, que é importante. Tá? O número de compradores ativos também, né? Tá lá, né, sustentando aqui perto, voltou a crescer um pouquinho aqui. Que mais? A gente adquiriu novos compradores, ó, foi tá com um momento forte, isso aqui são novos compradores, né? Então veio pandemia, disparou, depois acomodou, aí tava acomodando, agora voltou a crescer. Então bem interessante, quer dizer que a empresa não está, né, estática quanto a isso. E mesma coisa, compradores reativados, né? Deve ser compradores que ficaram um tempo sem comprar e voltaram a comprar. Também deu uma reaquecida maior do que qualquer outro período, né? Então mostra que o negócio dela tá saudável, mais uma pecinha ali do quebra-cabeça. Free cash flow, destaque, eu já falei, a empresa é rentável, gera fluxo de caixa livre, a gente já vai ver o SPC dela daqui a pouquinho, que é importante, né? Sempre que você fala, uma empresa nova, meio digital e tal, geramos caixa, acende aquele alerta ali, olha o SPC, vamos ver. Então, esse é o guidance para o primeiro TRI, né? Guidance trimestral, uma coisa bem, né, específica, né? Melhor olhar, né, depois, o acumulado do ano, mas é um guidance bem interessante, tá? O GMS ali 3 bi, que é mais ou menos o que eles estavam vendendo, uma receita de 620, né, o ponto médio do guidance, que é um crescimento bom em relação ao ano passado. Porque como o negócio é sazonal, tem que comparar com o terceiro TRI de 2022, né, que veio 580 de receita. Então, considerando que é uma base de comparação dura, 580 para 620 ali, né, aproximadamente. Porra, é um bom crescimento de receita aí para esse primeiro tri, mas claro, né, um guidance trimestral, a margem mais ou menos em linha, um pouquinho abaixo, né? Mas, enfim, né? Vamos ver mais para frente, mas de qualquer forma mostra que o negócio está num bom momento, tá? E aí, foi pro Q&A. E aqui tem alguns detalhes, tem o balance sheets, statement of operations. Então, isso é legal, né? A empresa já é rentável. Nossa, ela já coloca lá na frente de um monte de outras, tá? E o cash flow? Aqui é um cash flow resumido, né? Senão a gente via a reconciliação do stock-based compensation. Mas é o free cash flow. Tem aqui, né? Stock-based compensation. Não tem do ano? É sempre bom olhar o ano, tá? Nessas coisas. Então, olha lá. É um caso que você precisa pensar um pouco, porque você vai ver, não é um valor irrelevante, tá? 230 milhões, ano passado era 140, depois 65. Então você vê, sim, uma presença cada vez maior. Agora, o ponto principal é o seguinte: não é isso que tá virando o caixa para positivo, tá? Então, não sei se vocês viram a live de ontem, que a gente viu da Palantir. A Palantir queima dinheiro, mas com a correção do Stock-Based Compensation fica um FCO positivo, tá? Então, esse é o caso que a gente quer evitar totalmente, ou que o SBC seja muito alto. Esse é alto, tá? Porque se a gente pegasse um FCO ajustado, daria quanto?
dando uns 500, é isso? Né? Então, em 700 e poucos, né, 230 é bastante, mas né, faz parte do negócio. Então essa é aquela, a gente já viu calculado lá no Fundamentei. Essa é aquela análise que né, não é assim, igual a Palantir, que você já tira de lado, e não é igual a outras empresas que tem um SBC irrelevante. Né? Então faz parte do business, é você aceitar ou não. O que eu sugiro nesses casos é trabalhe com um FCO né, ajustado tirando o SBC. Aí você avalia se está um valor legal ou não, que vai ser parecido com um EBITDA, né, no longo prazo, tá? Enfim, isso aqui já foi. Vamos voltar para cá. Deixa eu só ver se não tem mais nada na apresentação. De útil? Não me lembro de mais nada. Pode ser que tenha. Esse é o último slide. Beleza. Agora, depois de ver o negócio, vamos voltar aqui para nossa análise. Então, o que a gente descobriu, né? Que isso aqui... eu não falei para você isso aqui. Talvez o ponto de maior angústia foi isso aqui, ó, goodwill impairment, ou seja, por que veio prejuízo lá? A empresa fez as aquisições e na hora de fazer a reavaliação, tal, valor justo no meio da pandemia, tem que fazer um impairment de goodwill, tá? Então é um efeito exclusivamente contábil, não tem impacto caixa, por isso que aparece esse prejuízo aqui de 700 milhões e na verdade a empresa né, teria, né, com esse ajuste, um EBITDA positivo, né, 700 milhões, e um lucro líquido positivo, porque ela não tem muitos gastos depois do EBITDA, tá? Então, já respondemos várias perguntas nossas aqui, né? Primeiro, isso aqui não precisa se preocupar, tá? É um impairment de goodwill. Ela teria vindo com alguma coisa... está no trimestral, vamos ver o anual, né? Ela teria vindo com lucro. Quanto de lucro, né? O impairment foi na casa de 1 bi, mas aí tem o imposto em cima. Ela teria vindo com um lucrinho, tá? Tava provavelmente um pouco abaixo disso aqui, tá? Uns 400 e poucos milhões, provavelmente. Fluxo de caixa operacional, a gente já viu que tem uns 200 milhões de SBC lá, né? Então, aqui um fluxo de caixa operacional mais perto de uns 500 milhões para fazer o ajuste. A dívida, a gente já entendeu, né? Isso aqui pode levantar um pouco de dúvida. Nossa, mas começou a se endividar. Ela fez aquisições. Aquelas aquisições foram transformacionais para a empresa? Parece, né? Mas, enfim, é os cases de crescimento. Ainda mais analisar isso aí no meio de uma pandemia é meio confuso, né? Tem muitos confundidores. Mas a empresa está gerando um caixa, você pode até ajustar o SBC aqui. O CAPEX é muito pouco perto do que ela precisa, é um negócio de tecnologia, então CAPEX é relativamente baixo. As margens, é uma empresa rentável, tá? Aqui está prejuízo, mas foi não recorrente, ela é rentável. Ela está aproveitando para recomprar nesse momento, então está retornando capital para o acionista na forma de recompras, né? Não de dividendo. Isso aqui é até melhor do ponto de vista tributário para a gente. Então, os números são interessantes, e principalmente, né? Respondendo aquela pergunta inicial. Ela balançou, mas não caiu, né? Então veio a pandemia, né? De novo, vou mostrar um gráficozinho aqui, né? Enquanto todo mundo tá voltando para a média e a gente tá vendo coisas regredirem para baixo da média, ela ficou nesse patamar aqui, né? Um pouquinho, perdeu um pouquinho de rentabilidade. Mas a metáfora que eu uso é essa: balançou a árvore, veio, né? Pá, digital, pandemia, todo mundo para cima. Aí balançou a árvore, e teve gente que caiu. A Etsy, para mim, continuou lá em cima, né? Aí você pode vir, chegar e falar assim, não, né? Qual que era o grande problema dela? Que no auge lá da pandemia, o mercado botou um preço de fato, né? Muito forte. Se a gente for ver em market cap, chegou a valer uns 30 bi de dólares, né? Preço salgado para ela. Mas hoje, eu acho bem compatível, tá? Já vimos negócios bem mais caros aqui, né? 25 vezes geração de caixa, ou 30 vezes EBITDA. Aqui tudo bem, né? Você pode até ajustar o SBC lá, vai dar umas 30 vezes. Já vimos negócios muito mais caros que isso. A grande pergunta é, o quanto ela vai continuar crescendo daqui em diante organicamente, né? Sem esse impulso da pandemia. Vai ser aqueles 15 a 20%? Vai ser mais? Vai ser menos? Ela vai carregar a rentabilidade? Ela vai ter rentabilidade pressionada? Essa é a grande pergunta. O valor dela hoje eu acho bem até ok, tá? O valor, é o preço. A gente vê empresas muito mais, né, com muito menos crescimento ou potencial de crescimento, tipo um Fenol da vida, né, com valores maiores aqui. Então, quando a gente pega um PEG ratio normalizado, né, tirando aquele não recorrente, pô, dá um PEG ratio bom, né? Por quê? Porque ela está crescendo muito.
né? O CAGR dela é absurdo, é óbvio, né? Não vai se manter em 70% de CAGR daqui em diante, pelo menos eu acho que não, tá? Mas, né, não dá para chegar e falar que, né, isso aqui tá muito exagerado, tá? Fazendo o ajuste que você quiser aí. O que mais tem de bom? Market cap, isso aí a gente já viu, um EV/EBITDA, esse tipo de empresa faz muito sentido. Que mais? Um total yield de 2% por causa dos buybacks, ela tá lá recomprando, né? Ela meio que não tem muito o que fazer com aquele dinheiro lá, né? A não ser administrando a dívida, porque o CAPEX é baixo, né? Então, tá aproveitando lá, fazendo umas recomprinhas. As margens, de novo, pessoal, eu, né, destaco para vocês, margem boa, tá? Tudo bem, esse 60 tá meio estranho, né? É uns 30 que a gente viu, margem EBITDA lá. É porque aqui tem uns não recorrentes, aí bagunça tudo. Mas, pô, é uma margem legal, já é um negócio rentável, né? CAPEX, ó, é muito baixo. Research and Development, a gente viu na apresentação, é bom e tá trazendo retorno para a empresa. Esse aqui que tem que ficar de olho, não é um valor absurdo, né? O Stock-Based Compensation sobre o fluxo de caixa operacional, uns 30%. Outras empresas digitais têm valores ali meio semelhantes, quer ver? Ó? Pegar uma empresa excelente, Adobe aqui, baita empresa e tal. A gente vai ver que, né? Stock-based compensation dela, é um pouquinho abaixo, 17. Aí botar Autodesk. Como é que é Autodesk? ADSK. Mas é isso, as empresas de tecnologia vão ficar ali entre 20, 30, 33, tá vendo? Autodesk é um pouquinho mais alto. Faz parte do negócio, aí cabe a cada um aí, né? O que aceita, o que acha justo, o que acha razoável ou não, tá? Enfim, CAPEX baixo, o Goodwill tá com bastante das aquisições, tudo mais. Retorno sobre capital é alto, aí o cara anima, mas, né, é uma empresa digital, é normal ter esses ROICs altos. Tá? E growth a gente já viu, e alavancagem, tem lá uma alavancagemzinha, né, dessas aquisições, mas nada demais. Não sei porque ele não tá puxando o número certo aqui, depois a gente vê lá. E aí, pessoal, estamos bem conversados? Não, Adobe... Ah, desculpa, eu tava vendo Adobe. Sorry. Eu terminei, eu vi os últimos indicadores da Etsy, da Adobe no lugar da Etsy, eu não tava entendendo. Desculpa, pessoal. Mas a gente já tinha visto tudo, né? O Goodwill é bem menor, né? Não é tão alto assim. Então, desculpa aí, pessoal, foi mal. Enfim. Bom, não vai mudar muito, né? Que vai mudar isso aqui. Então, dívida líquida e EBITDA sem né, o leasing operacional, 2 vezes. Acabou de fazer aquisições, né? Faz parte. Enfim, podemos concluir aí sobre a Etsy, né? Cara, eu gostei bastante do negócio dele. Eu acho que claramente, né, dar uma nota entre 4 e 5 para ela vai depender aí, né, do seu perfil de novo, o que, que você quer investir, o que, que você tá contando aí para investir. Você gosta desse tipo de empresa, não gosta? Vamos ser mais conservador, botar um 4, porque a gente não sabe, né, o quanto ela vai sustentar o crescimento daqui em diante. A grande questão sobre ela é essa: quanto ela vai sustentar esse crescimento agora que acomodou da pandemia, né? Então a gente viu lá um guidance para um primeiro tri bom, tá? Mas nada espetacular também, tá? Ah, foi até legal comentar, né, que o pessoal aqui deu uma assustada. Ah, veio prejuízo, o preço desabou. Não, pessoal, o preço desabou não foi por causa disso, é aquilo que eu falei no começo, o mercado ele é muito imediatista, ele não tem a visão de longo prazo que a gente tem. Né? Eu até comentei, eu falei, a empresa tem uma expectativa grande, né? Pode desabar, mas eu gosto da Etsy, vou dar uma olhada com cuidado. Acabamos de dar uma olhada com cuidado e eu gostei, achei bom, tá? Vamos botar aqui o nosso resumo. O Eduardo até destacou, né, que teve o impairment aqui, o não relevante, então não é que ela veio com prejuízo, muito pelo contrário, continua rentável, né? Então vamos fazer o nosso registro aqui do ano de 2022, tá? Então, como é que a gente vai colocar? A receita cresceu 10%, né? Mas eu vou botar assim, né? Receita e resultado operacional. Operacionais, né? Mais ou menos em linha com 2021, né? A receita foi um pouquinho maior, o EBITDA um pouquinho menor, mais ou menos em linha, né? Mas o importante é esse, ó. Empresa sustentou um patamar alto de resultado e rentabilidade, né, promovido pela pandemia. Esse é o ponto principal.
balançou a árvore, ela não caiu, né? Claro que agora a gente vai ter que ver como ela vai daqui para frente, mas ela não apanhou tanto, tá? Presa, né? Endividamento aumentou devido às aquisições, né? Esse ponto que, tipo, é difícil dizer, né? Ah, sem as aquisições ela teria tido uma queda importante do resultado. Ou, né, ela fez umas aquisições que foram caras e não contribuíram com o resultado. Acho que ainda é cedo para dizer. Mas dá para ver que as aquisições não trouxeram, assim, né, um up bom, né? Então é um ponto negativo, né? Aumentou devido às aquisições que ainda parecem não ter, né, acrescentado valor para a empresa, né? Veremos isso ainda a se observar, tá? Mas a empresa continua com uma boa geração de caixa, né? Não vou dizer forte para não exagerar, apesar do SBC na casa de 30%. Que mais que a gente pode comentar aqui? Porque eu quero... Não, continua mesmo. Acho que tá bom aqui, a gente coloca no crescimento, né? A Etsy, né, sobreviveu à ressaca da pandemia, né? Vocês já entenderam o que eu quis dizer com isso, né? A grande pergunta agora é o quanto ela vai conseguir entregar de crescimento em uma situação normalizada, né? Sem o impacto positivo da pandemia, sem acomodação. Essa é a grande pergunta. Se ela voltar naquela trajetória de crescimento, tipo, sei lá, 20%, que era o que eles propunham, tá bom? 20% para esses números? Tá pouco? Tá muito? Não, ela vai voltar, mas vai conseguir crescer 30%, 40%. Aí já começa a ficar melhor. A partir de agora ela só vai crescer 5, 10, aí parece meio fraco. Então a grande pergunta é essa, pessoal, né? Quanto ela vai crescer daqui em diante? Porque o resto a gente viu que ela sustentou bem. E antes que vocês esqueçam, né? Não esqueci antes que vocês falem, vamos comparar, por exemplo, com a Shopify. Eu não olhei os resultados do Shopify a fundo, tá? Mas só pra gente ter noção, né? Aconteceu a mesma coisa. Durante a pandemia, o melhor negócio do mundo, da ressaca da pandemia voltou. Mas olha os números da Shopify, velho. Isso aqui não foi um recorrente, não. O Shopify tá apanhando, tá lutando para ter, né, resultado rentável, certo? Então, ela acabou sofrendo. Eu não cheguei a ver se tem algum não recorrendo e tal. Tal, resultado da Firm, enfim. O pessoal lá não gostava dela porque ela não dava lucro, aí ela passou a dar lucro em 2020, mas pelo visto o negócio desandou, tá? Queimando caixa, inclusive. Eu não olhei a fundo para ver se isso aqui é ilusório, tá? Então, quem quiser lá dar uma olhada para ver o que está acontecendo, mas partindo do princípio, acima dos riscos, desculpa, acima dos riscos, não é? Partindo do princípio, se baseando nesse número aqui, se baseando que isso aqui é real, a Shopify parece que foi o amor de carnaval, né? O amor da pandemia. Ela só deu certo durante a pandemia, disparou, começou a gerar caixa, mas assim que a ressaca bateu, ela já reverteu. Aparentemente, tá? Não olhei a fundo lá, quem quiser olha. Tanto que o meu vídeo da Shopify aqui, ó, eu expliquei o negócio, tudo. E no final do vídeo eu falo, pô, pessoal, mas é muita expectativa, né? Eu geralmente não toco nesses assuntos de preço e tal, porque o vídeo eu fiz lá em 2019 para 20, talvez no inicinho da pandemia. É muita expectativa, né? Eu preferi ficar de fora do negócio desse. Não é à toa que aconteceu, tá? Mas é fundamental separar uma Etsy de uma Shopify, tá? Bem diferente. A gente pode ver, por exemplo, uma CRM da vida, que é algo mais ou menos parecido. A gente vai ver a mesma dinâmica. Aliás, a CRM sofreu até menos. Desculpa, né? E você vê que eles, pelo menos em termos de EBITDA, estão sustentando bem. Aí outra análise a CRM deixa para diante, né? Mas a Etsy eu acho que ficou aí bem explicadinho. É legal de ver, né, o que da Etsy?
esse lance do e-commerce nichado, como você consegue ser um player diferente, né, dentro do negócio que aparentemente é tudo igual e é difícil crescer, como que você tem sucesso com isso, como que você já é uma empresa rentável. Lembra, a Shopify só começou a dar resultado na pandemia. Aqui, bem ou mal, ela já era rentável, a pandemia acelerou. Rentável em EBITDA, em lucro, em geração de caixa, né? Como ela sustentou. Então, assim, é diferente, com certeza. Não é só olhar esse gráfico aqui e achar que as empresas são todas iguais, né? As empresas com certeza têm muitas diferenças. E é aqui que você vai se diferenciar como um investidor bom ou não. É achar as diferenças, esse é o ponto. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo da Etsy. Espero que vocês tenham gostado aí no aprendizado. Uma empresa diferente aí para agregar nossos estudos no exterior. Então por hoje é só um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!